Deus, livro de Êxodo, capítulo 15, verso de número 25 e 26, que diz assim a palavra do Senhor: E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Podemos sentar em nome de Jesus? Oh, glória. Vou repetir de novo o 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja Deus. Esse livro de Êxodo aqui, ele nos mostra o povo hebreu que foi levado para o Egito para ser cativo, e eles passaram um período preso no Egito, e esse tempo que eles passaram presos no Egito, Deus colocou no coração deles para que eles se inclinassem novamente perante o Senhor. E ali nasceu no coração do Senhor o desejo de levantar um para libertar o seu povo, Moisés. Bem sabemos a história. Mas eu gostaria também de frisar que o povo ele foi cativo para o Egito, não porque o próprio Deus queria que eles fossem cativos, fossem presos. Por desobediência, o povo parou no Egito. Acabamos de uma campanha, o tema da campanha era o Deus que te sara. Mas lendo o contexto do capítulo de Êxodo, do livro de Êxodo, até o capítulo 15, nós vamos ver que, na verdade, não é o Deus que sara, mas sim um povo sarado pela obediência. Porque quando colocamos o Deus que sara, nós estamos imputando aquilo que Deus colocou para que eles viessem obedecer. E Deus aqui, Ele não está falando de uma dor de cabeça. Deus não está falando aqui sobre um mal-estar qualquer. Deus está falando aqui, Ele deixa bem claro o que eu fiz no Egito. E o que Deus fez no Egito? No livro aqui no próprio Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 7, diz assim: as águas se transformaram em sangue. Foi a primeira praga. A segunda, as rãs. A terceira, no livro de Êxodo 8, os piolhos. Quarta, as moscas. No quinto, peste animais, que matou os animais. Sexta, livro de Êxodo 9, do 8 ao 11, a praga das úlceras. Sétima, Êxodo 9, 22 a 25, a saraiva. Oitava, Êxodo 10, 12 a 14, gafanhoto. Nona, Êxodo 10, 21 a 23, a praga das trevas. E décima, Êxodo 11, do 4 ao 10, a morte
dos primogênitos. O que Deus relata é isso aqui. Um povo a qual acabara de sair do Egito cativo, a qual Deus usou o seu servo Moisés para que abrisse o mar para aquele povo passar. E o povo passou, o mar fechou e engoliu os egípcios que ali estavam. O povo viu o que aconteceu, mas mesmo assim, na caminhada do deserto, o povo começou a murmurar. O povo começou a reclamar. E nos dias de hoje não é diferente. Como nós temos reclamado por tantas coisas. Deus nos livra de tantas coisas, mas quando a gente passa um pouquinho daquilo que Deus nos livrou, aquilo que Deus nos fez, nós abrimos a boca para murmurar. E a murmuração é um mal tão grande que através da murmuração o homem que Deus levantou para salvar o povo, os hebreus, para libertá-los do cativo, este homem não pôde entrar na terra prometida pela murmuração do povo. O povo murmurou tanto que ele se indignou. Deus deu uma ordem para ele tocar na pedra, na rocha, para sair água. Ele fere a rocha. E por ter desobedecido a Deus, ele não entra na terra prometida. Ele apenas visualiza a terra e não entra. Nós vemos que a primeira ordem de Deus para a água, que está aqui próximo, Deus ordena que ele toque na pedra, na rocha, ele fira, e ele feriu. Mas a segunda ordem, Deus manda para que ele apenas toque. Levante o cajado e toque. Mas o pessoal estava murmurando tanto que Moisés irou. E o que ele fez? Pegou o cajado e pá! Feriu aquela rocha. E dali começou a sair água. Ou seja, a murmuração do povo fez com que um líder não entrasse na terra prometida. Mas Moisés era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Falamos aqui muito, ouvimos aqui falar de intimidade. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés, quando ele subia para buscar a face do Senhor, ele descia, a sua face estava transfigurada, não podia se olhar para ele face a face, de tão íntimo que ele estava de Deus. É verdade, Deus. De tão íntimo que ele estava de Deus, mas a intimidade de Deus que ele tinha com Deus não fez com que ele obedecesse a Deus. Ou seja, são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso ter intimidade com Deus e não obedecer a Deus. Moisés tinha intimidade com Deus, mas pela ira, pela murmuração do povo, ele deixou de obedecer a Deus em algo que Deus falou com ele. Moisés, toque, não fira. E Moisés já estava chateado, pegou e feriu a rocha. A água saiu, saciou o povo. Mas Deus falou para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida. E Moisés clamou a Deus, orou. E Deus chega a um certo ponto que Deus fala para ele: Moisés, não me fale mais isso, porque eu já te falei, tu não entrarás na terra prometida. Mas evangelista, o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não adianta só adorar a Deus se não obedecer. Não adianta só adorar a Deus se nós não obedecermos. É verdade. Deus deixou algo para que o povo, por isso que eu falei que não é o Deus que sabe, e sim o povo que é sarado porque obedece. Porque logo após isso ter acontecido, Deus falou assim, e disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Inclinar os ouvidos, ouvir e obedecer. É ouvir o que Deus manda fazer e fazer independente de consequência. Os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos
nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que sara. E eu também separei aqui no livro de 2 Crônica, também Deus também ele faz da mesma forma, mas aqui com o rei Salomão. Logo após que o rei Salomão edifica a casa do Senhor, porque Davi não poderia edificar, e ali houve o mover a glória de Deus naquele lugar, porque Deus recebeu, porque ele viu como Salomão havia feito, mas logo após Deus deixa algo. Aqui, ó. No livro de 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É forte, Deus. Não é somente, Deus sara, Deus, não. Se fosse assim seria muito fácil. Não é, Deus deixa uma ordenança, uma ordem para que seja cumprida. E muitos de nós estamos perdendo batalha, estamos perdendo guerra, simplesmente por isso. Deus dá uma direção, Deus manda fazer algo e nós não fazemos. Nós começamos a fazer, sabe o quê? Jeitinho. Não, eu posso fazer só isso aqui. Não. Deus, quando nos ordena algo, Ele sabe que nós podemos fazer. Se Deus mandar você ali, vai até ali, Ele sabe que você é capaz de fazer. Mas quando você não faz, você acaba sendo o quê? Desobediente. Aí aquilo que era para você usufruir, você deixa de usufruir pela sua desobediência. Você vê que no livro de Êxodo, o próprio Moisés tinha intimidade, obedecia a Deus por uma desobediência, ele não entrou na terra prometida. Deus, de tanto ele orar, Deus fez com que Moisés suba ao monte. Moisés subiu, olhou da parte alta, aí Deus falou assim: tá vendo? Aquela é a terra. Você tá vendo? Tô vendo. Então, é só ver, vai ficar por aí. Morreu sem entrar na terra prometida. O tema, o Deus que sara, ele é muito forte. Ele leva o entendimento que Deus sara qualquer coisa. Sim, às vezes ele sara, Deus liberta mediante a obediência. Foi o que o varão falou aqui. Às vezes Deus nos permite passar por situações para que outras pessoas sejam alcançadas. É assim que Deus trabalha. Deus já nos resgatou, nos ganhou para Ele, mas Ele quer ganhar outras pessoas para que aquela pessoa venha a ser alcançada. Se nós tivermos que parar no leito, nós vamos parar no leito. Meu Deus, é verdade. Mas só que nós não queremos isso. Nós queremos ficar bonzinho, mas por isso nós estamos sendo desobedientes. Porque Deus já falou, deu uma direção. Você é meu servo. Você tem que me obedecer, mas só que, na verdade, nós gostamos muito de obedecer o homem. Sabe por que gostamos de obedecer o homem? Porque o galardão, o ser humano está acostumado com um galardão de imediato, um galardão rápido. Porque se eu obedecer, fazer tudo que o homem está mandando eu fazer, o homem vai me reconhecer. Mas para com Deus não é dessa forma. Aleluia. Glória a Jesus. Ele fala para conosco: amai o teu próximo como a ti mesmo. Quantas das vezes nós deixamos de amar? Estamos perdendo bênção, estamos perdendo vitória por causa disso. É verdade, Jesus. Tem misericórdia, Deus. Nos ajuda. Não fale mal do seu irmão pelas costas. E quantas das vezes nós estamos falando mal do próximo pelas costas? Estamos perdendo vitória por causa disso. Sabe por causa de quê? Você vê que quando
Arão e Miriam falaram contra Moisés pelas costas, o que Deus fez? Deus reuniu todo mundo, botou os dois ali e falou: estão falando de você. E o que aconteceu com Miriam? Miriam ficou com lepra. Miriam ficou com lepra. Olha só, nós estamos perdendo batalha por causa de quê? Pela desobediência, achando que o nosso jeitinho está agradando a Deus. Nós podemos vir aqui, eu posso aqui trazer a mensagem, eu posso adorar, eu posso louvar, eu posso orar, eu posso fazer o que for. Não muda se eu não obedecer a Deus. Isso serve do maior para o menor, do menor para o maior. Se nós queremos vitória, o segredo está aqui, ó, obediência. Aleluia. Glória a Deus. O segredo está aqui na obediência, mas não adianta simplesmente ouvir a palavra de Deus. Ah, não, porque ele falou assim, assado. Não, a palavra de Deus, ela fala sobre obediência. O povo havia acabado de sair, foi liberto, eles foram libertos do Egito, e eles começaram a murmurar, começaram a falar que as cebolas do Egito era melhor do que estava no... Meu Deus, Deus tirou eles que eram cativos, trabalhavam igual escravo, apanhava, feito não sei o que. Deus libertou o povo, levou o povo, conduzindo o povo para adorar, mas eles mesmo assim começavam a murmurar. Ah não, mas as cebolas, as carnes do Egito era melhor, mas nunca eles não estavam cativos. E não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes a gente olhamos para lá, o Egito. Ah, mas as águas do Egito lá é melhor do que... Meu Deus, Deus acabou de libertar o povo. E o povo murmurando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E em nossas vidas não é diferente não, irmão. Nós queremos de todo mundo aqui quer vitória. Eu quero vitória. Glória a Deus. Vocês querem vitória. Por isso que eu falei, aqueles que têm algo, deixa do lado de fora. Simplesmente se liguem a adorar a Deus. Porque Deus tem uma palavra. Não adianta entrar aqui, entrar pelas portas ali. Ah, Deus, eu quero a minha vitória. Mas Deus está falando. Eu também quero te dar a tua vitória, mas eu quero que você me obedeça. Deus, eu quero isso. Aí Deus fala assim, mas eu mandei você fazer isso. Porque na verdade Deus é o Senhor, nós somos servos. E o servo obedece. Deus, ele dá uma direção, dá uma ordem, e os servos obedecem. Muitas das vezes nós não queremos obedecer. E por isso vitórias pequenas. Às vezes a gente pensa que o empecilho é tão grande, mas não é não. A nossa desobediência cegou o entendimento, que nós não conseguimos ver que é tão pequena para que Deus possa fazer, que pela nossa desobediência colocamos aquilo ali gigante. Não, é impossível, está difícil. Não, apenas se colocar na presença do Senhor, obedecer. Adorar é o que eu costumo dizer. Adorar a Deus não é só vir aqui louvar. Adorar a Deus não é só aqui pregar. Adorar a Deus não é orar. Adorar a Deus não é vir para a igreja. Adorar a Deus em tudo. Se o meu patrão me massacra lá no serviço, e se eu me coloco na posição de servo, Deus se agrada. Deus não se agrada pelo que Ele está fazendo comigo, mas sim pela minha posição como servo, em obediência a Deus. Às vezes, cônjuge, às vezes entra em contrito, mas não tem vitória por causa de que Deus mandou, deu uma ordenança para obedecer. O homem é o cabeça, mas a mulher muitas das vezes quer se achar cabeça e perde vitória por causa de quê? Pela desobediência. Foi o próprio Deus que falou essas coisas. Mas muitos não gostam de tocar em certos assuntos, mas isso faz parte da obediência. Filhos, obedecei pai e mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. O filho não tá obedecendo o pai e a mãe, como é que vai ter vitória? São mandamentos de Deus. São mandamentos de Deus. Isso aí não é segundo o missionário Márcio, não, é palavra de Deus. A obediência, tem uma palavra que diz que obedecer é melhor que sacrificar.
Obedecer é melhor que sacrificar, mas o sacrifício que está falando é o sacrifício de animais. É tipo assim, eu vou desobedecer, na época, eu vou desobedecer, o meu pecado teria que levar um animal para ser sacrificado. Mas Deus falava o quê? É melhor obedecer do que sacrificar um animal inocente. Não, se eu obedecer, eu não preciso sacrificar animal nenhum, apenas obedecer. O segredo da nossa vitória, o sucesso, o nosso crescimento está na obediência a Deus. Porque a verdade é, se eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer o meu bispo. Se eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer o meu patrão. Se eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer meu pai, vou obedecer minha mãe. Se eu não obedeço a Deus, eu não vou obedecer liderança nenhuma. Porque o princípio é a obediência. Deus fala que nós temos que obedecer. E pela obediência pela obediência a Deus, nós conseguimos obedecer a todos. Independente das circunstâncias, da situação. Porque muitas das vezes obedecer não é que nos agrada, não. A obediência não nos agrada. Simplesmente obedecer. Falou para não fazer isso? Não faça. Falou para fazer? Faça. Porque quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele garante. Mas agora, se Deus mandou, não obedeceu, não adianta dar jeitinho. Não adianta dar jeitinho. Mais uma vez eu repito, estamos perdendo vitória por falta de obediência a Deus. O segredo da vitória, o sucesso é a obediência. Aleluia. Queremos ser bem-sucedidos, obediência. Aleluia. Obedeça. Obedeça tudo. Mais uma vez eu vou ler aqui. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque sobre ti que pus sobre o Egito, porque sou eu, o Senhor, que sabe. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou aqui finalizando, eu vou ler mais uma vez 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. E diz assim, mais uma vez a obediência. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua guerra. Aleluia. Glória. Não adianta, é Bíblia. Se nós não obedecemos ao Senhor, nós não teremos vitória. É verdade, aleluia. E temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos sobre algo. Porque Satanás também ele faz algumas coisas. Nós oramos a Deus em desobediência, o inimigo vai lá e permite que aconteça aquilo que a gente estava orando. Aí nós vamos continuar na desobediência a Deus, achando que Deus está se agradando da desobediência, quando na verdade não está. É, Deus. Porque ele se transfigura em anjo de luz. Ele engana. Ele é o enganador. Então, o segredo está na desobediência. Não precisa falar muita coisa não, irmão. A Bíblia, às vezes, queremos ouvir palavras bonitas, palavras que a pessoa se gesticula muito bem. Não precisa disso não, é simplicidade. Eu não preciso fazer um esboço em cima da Bíblia, porque se somente ler já é o suficiente. Eu tenho que ler para trazer um entendimento. Eu não preciso aqui fazer esboço, não, porque lá não é o que está aqui. É o que está aqui, é ela aqui. Eu não preciso acrescentar nada, nem tirar nada. Apenas a leitura da palavra, ela é suficiente, tem o poder para libertar, para transformar. É a palavra de Deus, não é eu. Aleluia. Porque quando eu venho aqui, eu falo bonito e tal, falo, tá, tudo bem. Mas e a obediência?
e a obediência, porque Jesus, quando foi levado para ser tentado, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo usou uma palavrinha qualquer? Usou o quê? Usou a palavra de Deus, pô. Ele falou tudo que estava na palavra de Deus. Ou seja, mas ele era quem? Não adianta ter o conhecimento e sem ter a obediência. Porque ele foi expulso pela desobediência. Porque ele se achou top. E por isso ele foi lançado fora de lá. E ele debatia com Jesus, falava para Jesus de palavra. Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus estava dizendo o quê? Mostrando para nós. Aleluia. A palavra pode ser de Deus, mas ela pode ter um duplo sentido. Você vê que lá no Éden, quando Deus deu uma ordem para que eles não comessem do fruto, a serpente foi e persuadiu. Não foi bem assim que ele quis dizer. Ela tentou ali inverter alguma coisa ali, persuadiu, e Eva foi lá e comeu. Comeu e levou para o seu esposo. Então, no dia de hoje não é diferente. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que buscar a face do Senhor. Buscar poder, sim, mas o poder sem a obediência não adianta. O livro de Mateus vai dizer o quê? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome preguei, expulsei demônio, louvei, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha só, mas Jesus fala assim, aquele que ouve a voz do meu Pai e obedece. Glória a Deus. Esse é o segredo. O crescimento da igreja está aqui, na obediência a Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, Deus automaticamente ele nos ouve. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus automaticamente ele nos ouve. E essa palavra, ela vem para o nosso coração. Temos que ser obedientes. Porque se nós não entendemos que temos que ser obedientes, o que é que nós estamos fazendo aqui? E Deus quer nos dar vitória. Deus quer nos dar vitória, mas a vitória depende mais de nós do que de Deus. Deus ele não age, ele reage. Deus reage à nossa obediência. Deus reage à nossa obediência. Aleluia. Ainda que seja com É dor. verdade, Jesus. Ainda que seja com dor. Muitas das vezes nós não queremos passar por dor. O nosso ego está tão grande. Mas quando o nosso ego está tão grande, isso nos mostra o quanto estamos distantes de Deus. Meu Deus. Verdade. Quando nós não conseguimos ouvir a verdade de Deus, nos mostra o quanto estamos distantes de Deus. Nós apenas estamos aqui fazendo um número, mas só que estamos distantes de Deus. Porque se nós não somos obedientes a uma liderança que nós estamos vendo, como é que nós vamos ser obedientes a Deus a qual nós não vemos? Obedecer. O segredo está na obediência. Experimentem. Experimentem, porque vou falar para os irmãos. Deus tem permitido eu passar por algumas situações para que eu venha exercer a obediência. Mas às vezes a obediência que Deus vai permitir, o processo que Deus vai permitir você passar para que você obedeça, é um processo que você às vezes pensa que está certo. Mas Deus faz você se colocar como errado e obedecer. Assim que funciona. E a minha vitória está chegando. A minha vitória está a caminho, porque a cada dia que passa, eu fico olhando o formato e o desenho dela está tomando uma forma totalmente diferente. Então, com o olhar espiritual, é assim que eu estou vendo. Pela obediência. Algo que eu pensava assim, não, sou eu.
Deus fala assim, meu servo, ó, há momento de calar. Cala-te. Há momento de calar. Cala-te. Deus falou para você calar? Fecha a tua boca. É Deus que opera. Deus falou para você falar? Aí fale. Mas se Deus não falou para você falar, cala-te. Porque o tratamento de Deus não é para contigo, é com o outro. Porque você está na posição, obedecendo. No serviço, em qualquer lugar, é assim. Nem todo tempo nós temos a razão e temos que falar. Muitas vezes Deus manda a gente calar. Cala-te. E quantas vezes nós estamos calando? Às vezes a gente fala, debate um pouco, aí pede perdão a Deus. Deus mandou calar, aí está batendo, está falando. Quando Deus não mandou falar, é o que eu falei sobre Moisés. Pela murmuração do povo, Moisés ficou ali irado com o povo, Deus mandou ele tocar na rocha, ele feriu a rocha. E por ter ferido a rocha, ele não entrou na terra prometida, a qual Deus falou que ele iria entrar. Deus fez só com que ele olhasse a terra distante. E aqui eu termino. Quantas promessas Deus nos fez e nós não estamos participando da promessa, não estamos vendo concretizar pela desobediência. Porque Deus mandou Moisés apenas tocar, mas ele feriu. E por ele ter desobedecido a Deus, ele não pôde entrar na terra. Apenas olhou a terra de longe. E Moisés clamou a Deus. Moisés clamou a Deus para que Deus permitisse ele entrar na terra. E Deus falou para ele, Moisés, não adianta, eu já falei que não irá entrar. E não entrou. Está aqui na Bíblia. Moisés não entrou. Então, a obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até